Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Bem, meus amados, nós vamos então dar sequência ao nosso estudo bíblico, ainda na lição 1, procurando de maneira geral dar um panorama para que os irmãos tenham facilidade nas próximas lições, tá, queridos? Todo esse assunto, de alguma forma, existem lições ao longo da lição, existem lições ao longo da revista que vão parecer um pouco repetidas, tá? Mas o objetivo é que você realmente aprenda, que você realmente fortaleça o seu conhecimento sobre a matéria. Bem, eu já disse para os irmãos, por que esta preocupação? Primeiro, de que esse é o assunto mais importante da Bíblia. A cristologia é o tema central das Escrituras e é o assunto principal da nossa regra de fé, tá? Da nossa declaração de fé. Sem dúvida, se alguém tem comprometimento na compreensão deste assunto, vai comprometer toda a sua compreensão bíblica. Como dissemos aqui na quarta-feira, é como uma camisa abotoada, o primeiro botão errado. Toda a camisa depois ficará fora do lugar, tá, queridos? Então, nós estamos tendo este cuidado. Bem, ele é tão importante, mas certamente é um dos temas que nos primeiros séculos foi mais cercado de heresia, tá? Nós temos aqui, acho que 7, pelo menos, né? 6 ou 7 heresias, e poderíamos listar pelo menos mais umas 5, ainda do 1º ao 5º século, não é? De interpretações erradas a respeito da pessoa de Jesus. E, em razão disso, é que nós estamos com cuidado passando o assunto para os irmãos, tá? Bem, qual o principal problema de nós entendermos a Cristo? Então, é aquilo que nós chamamos de união hipostática. Numa linguagem mais simples, como eu costumo defender, unidade composta. Tá? Unidade composta. E o que é essa unidade composta? Ou essa união hipostática? É que nós vamos ter uma única pessoa, não é? Que é Jesus Cristo, não são duas pessoas, é uma só, apresentando então duas naturezas. Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Como explicamos nas aulas anteriores, citando tanto o texto de Filipenses como o texto de João. Tá, queridos? Bem, o que eu preciso entender aqui? Então, que ele, Jesus, é 100% divino, 100% humano. Tá? Porém, essas duas naturezas
elas são distintas, e são inseparáveis. Tá? Distintas e inseparáveis. Tá bom, queridos? Bem, esse é o principal e o que nós temos que entender e jamais esquecermos deste pensamento. Tá? Bem, nesse sentido, o que nós temos que dizer? Como que ocorre, não é? Como se processa isso na vida de Jesus, principalmente no tempo da sua humilhação, que é o item que nós estamos na nossa lição terminando, não é? Bem, como que se processa isso na sua humilhação? Ou seja, quando o Jesus divino, ele se encarna, não é? E que ele então toma a forma humana. Como que isso se processa? Então, as grandes perguntas. Quando Jesus morreu na cruz, era humano ou é divino? Quando pediu água e teve sede, era humano ou era divino? Quando eventualmente perdoou pecados, manifestou perdão de pecados, era humano ou era divino? Quando disse para o homem na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é humano ou é divino? Não é? Como que nós podemos entender essas coisas? Então, aquilo que nós explicamos, e que acho que, apesar de toda a complexidade do assunto, ainda é a melhor forma de entender. Então, é assim: o que é próprio de uma das naturezas a outra também experimentou. Tá? Então, o que é próprio de uma das naturezas, seja fome, dor, tristeza, angústia, não é? Todas essas coisas que é próprio da natureza humana, então a divina, tá, também experimentou. E tudo aquilo que é próprio da natureza divina, por exemplo, não é? O fato de Jesus declarar perdão e dizer, por exemplo, estarás comigo no paraíso, tá? Então, o que a natureza é próprio da natureza divina, então a humana também experimentou. Então, essa é a melhor interpretação ou aplicação que a gente acha sobre esse assunto. Bem, não é um assunto fácil por causa da nossa limitação, tá? E de que nós não temos nada no nosso mundo físico para comparar com essa situação, tá, queridos? Mas essa é a ideia, tá bom, queridos? Esse é o conceito. Bem, o assunto é tão difícil que eu trouxe uma explicação do pastor Augusto Nicodemos, tá, queridos? E como a gente está trabalhando o assunto assim sem a pressão, não é? Do tempo, nós vamos assistir esse vídeo junto. É um pouquinho longo, tá? Dá mais de 10 minutos. Mas nós vamos assistir. Vire já a sua cadeira, você que está em situação complicada aí.
Só não se aproxime muito de outra pessoa e depois volte ao lugar. Se você precisar mudar de lugar, tá? Mude agora para não ficar mudando durante o vídeo, tá bom? Já se vire, ajeite sua cadeira, tá bom? Observando as distâncias adequadamente, tá bom, queridos? Para você não fazer isso durante a hora que os irmãos estão assistindo e chamar a atenção dos irmãos, tá? Então vamos assistir esse videozinho. Por que isso, irmãos? O pastor trazendo um outro pastor para falar sobre o assunto em plena escola dominical. Bem, além de ser um recurso, é para você entender que não é um assunto fácil, até para as pessoas que são, digamos assim, mais entendidas na Bíblia do que todos nós, tá? Que eu penso que é o Nicodemos, tá bom, queridos? Então, vamos ouvi-lo então. Acho que o mais atento percebeu, né? Até algum tropeço, né? Na fala do Nicodemos, pode levar alguém isoladamente a achar que ele pensa diferente. O que nós temos que ficar é que realmente ele coloca essa condição, não é? Essa condição de divino, não é? De 100% divino, 100% humano, tá? E que fica bem claro a ideia de duas naturezas distintas, porém inseparáveis, tá? Isso que é importante. Bem, uma das coisas que acho que é a mais interessante de tudo isso, dentro do que ele fala, é a ideia da onipresença, tá? A ideia da onipresença. Até a sua glorificação, o que nós vamos observar de maneira clara em relação à presença de Jesus é que todo o seu percorrer físico, tá, estava limitado pelo seu corpo físico. Então você não vê Jesus, tá, antes da sua glorificação ou no seu estado humano em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Em nenhuma circunstância dos evangelhos você vai observar esse tipo de coisa, tá? Então, você pegando a onipresença, que parece que é uma coisa mais fácil para a gente entender, por ser palpável, por ser físico, não é? Você, de alguma forma, consegue projetar melhor o que é isso, o que é se esvaziar, tá? Da sua natureza divina, ok? Ou dos atributos, melhor dizendo, ou de toda a sua glória, de toda a sua condição de Deus, sem deixar de ser Deus, mas viver como humano, realmente parecendo ser humano, tá? Destacando realmente a questão da humanidade. Bem, queridos, quando você lê os evangelhos, e se é assim, como eu disse para os irmãos, se você é daquela turma que até essa lição, até essa aula, enxergava Jesus na Bíblia só nos evangelhos, entre o seu nascimento e a sua morte, por exemplo, alguns textos podem levar você a acreditar, não é, em certas coisas, entre elas a própria ideia da subordinação, como nós explicamos aqui para os irmãos, que essa possibilidade não existe. Ele é distinto, inseparável e 100% Deus. Então não há hierarquia na Trindade. O Pai não está acima do Filho, e nem o Filho acima do Espírito Santo. Isso é uma outra coisa também que, por vezes, os irmãos podem, ao ler os evangelhos, e apenas os evangelhos, e esquecer a condição de pré-existência e da própria exaltação, acreditar nessa possibilidade.
Mas enquanto a humilhação, Jesus se subordina a uma condição de refletir a sua humanidade a tal ponto, de maneira que ela não se choque com a sua divindade. O que nós diríamos aqui, que é o conceito de harmonizar, tá? Duas naturezas, tá? Então, ele, o Senhor Jesus, abre mão, e a própria palavra ele se esvaziou, é auto-esvaziamento. Não foi o Pai que foi lá e tirou, né, qualquer coisa de Cristo, não. Ele, tá? Então, aqui, de maneira clara, fica então a sua negação, a sua autonegação, não é? Como nós vemos nas Escrituras. Vamos avaliar alguns textos? Primeiro, João 11, 42. Vou ler o 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha só. João 11:42, ali, apesar de alguns teólogos dizer que Jesus aqui não está orando, Jesus está aqui agradecendo, tá? Mas é lógico, a gente agradece por eventualmente ser beneficiado por alguém. E parece que o texto coloca isso de uma maneira que um irmão menos avisado, pouco doutrinado, vai ler um texto como esse, tá? E vai perguntar: mas Jesus não era Deus? Se Jesus era Deus, por que na ressurreição de Lázaro parece que Jesus eventualmente carece de um poder do Pai para operar este milagre? Como Deus, Jesus não poderia fazer isso diretamente sem eventualmente, não é, mostrar essa subordinação e essa necessidade de ser atendido por Deus? Veja, Jesus aqui mostra claramente se colocar numa posição como eu e você. Ou seja, assumir não de mentirinha, mas a realidade da sua humanidade. Então ele se dirige ao Pai, assume a sua posição nesse texto claro de humanidade, e mais, atende à expectativa pedagógica de alguma forma ensinar para aquele povo que estava ouvindo de que, de fato, o Senhor Jesus tinha uma relação com o Pai, não é? E que colocava com clareza para que todos entendessem que Jesus, então, era enviado pelo Pai. Ok, queridos? Por quê? Principalmente para o público, digamos, judeus, né? Isso era uma necessidade clara, tá? A origem de Jesus, ele era enviado de quem? E essa relação, então, tá? É para atender às próprias expectativas da própria multidão. Mas você observa, aí vai um desavisado: mas Jesus não é Deus? Aí você pega o testemunho de Jeová pela frente. É Deus?
igual ao Pai? Aí te apresenta um texto como esse. Olha, Jesus até para operar milagre, olha o texto. Ele pede a Deus e depende do poder do Pai para operar o milagre. Então que Deus é esse? Você tem que reconhecer pelo menos que Ele está subordinado ao Pai aí, e que Ele é dependente do Pai, e como dependente do Pai, Ele não pode ser igual ao Pai. Vocês entendem, queridos? Tá? Bem, por isso esse assunto é relevante, tá? Para você realmente perceber certas coisas que alguém fala, não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil porque tu não conhece Bíblia, querido. Se tu conhecesse um pouquinho, tu ia ver que é difícil. Tá? É porque você não conhece. É aquela coisa, né, irmãos? Quem não sabe nada, às vezes se coloca como se soubesse muito. Mas a verdade é que quem sabe um pouquinho, sabe que não sabe nada. Porque a palavra de Deus, ela está sempre clareando coisas para nós. Vamos para outro texto. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha a pergunta que alguém pode te fazer, que tem a ver inclusive com uma das heresias. Jesus não tinha vontade própria? Ou seja, se ele é uma pessoa distinta, não é? Se ele é Deus, também. Então a vontade dele era diferente da do Pai, a ponto dele dizer, olha, ele está sempre comigo, ele me enviou, ele não me deixa sozinho, porque eu sempre faço o que ele agrada, ou seja, eu faço sempre a vontade do Pai. Significa dizer que ele tinha vontade diferente da do Pai, mas se é Deus, não tinha que ter a mesma vontade? Vocês entendem, queridos? O questionamento de alguém? De novo, irmãos, como homem, é possível, sim, que a natureza humana apresentasse alguma disposição diferente, para mostrar para nós o quê? A nossa condição humana. Para mostrar, como diz o texto que lemos lá de Hebreus, de que ele padeceu tudo, ele viveu tudo, ele foi tentado em tudo. Isso não é faz de conta. Agora, como isso se processa? Difícil para a gente. Mas tem que ficar claro para nós, sim, que como homem, eventualmente, e como exemplo desse homem que ele é para nós, tá? Ele mostra de que, eventualmente, a natureza humana pode apresentar uma vontade diferente da natureza, da vontade divina. Por isso que ele diz, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quem está diante do sacrifício, da morte, da dor, do desprezo? É Jesus. Em que sentido? Homem. A divindade vai experimentar tudo isso. Porém, há uma força do que é próprio da humana viver certas coisas. E então aqui ele mostra como homem essa ênfase
de sua subordinação à vontade do Pai. Tá? Mas é lógico que, como Deus, a vontade é a mesma, afinal ele se esvaziou e ele deu a si mesmo, como você vai ler em outros textos. Ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Eu dou para tornar a tomá-la. Tá, queridos? Mas veja, uma pessoa desavisada num texto desse cai na conversa de alguém. Ele não tinha vontade. E tem heresia histórica sobre isso. Tá? Que Jesus não tinha vontade própria, que a vontade era do Pai. E nesse sentido, então, se a vontade era do Pai, não era ele, então, literalmente, não existiria duas naturezas. Só existiria um, a divina. E você tem que entender que existem as duas. Tá? Tem cara de bolinha. Mateus 26, 53. Difícil, irmãos. Mateus 26, 53. Bem, parece aula de apologética, né? Por isso que o professor tem que encontrar, querido, formas diferentes de dar a aula. E dependendo do assunto, você tem que, não é, usar um pouquinho de criatividade, recurso de didática para apresentar a coisa de forma diferente, para fazer os irmãos pensar, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu penso que algum irmão da igreja, tá? Os seminaristas não, porque sabe que a gente discute às vezes e tem hora que não chega nem à conclusão e eventualmente às vezes não chega nem à conclusão do professor, não é? Paira dúvidas e paira discussões e debates, que às vezes se a gente não corta pode ser até infindável, não é? Mas às vezes a pureza excessiva dos irmãos na palavra, ou talvez até o desapego da palavra, pode levar alguém a achar tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, e aí cai nas armadilhas das seitas. Não esqueçam do ranking, aonde testemunha de Jeová consegue mais adeptos. Vou dar o nome claro para vocês. Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Minha casa de origem. Tá? Você pode ir lá na estatística, entra lá no CACP, entra lá no ICP, entra no ICP, inclusive da América do Norte, lá dos Estados Unidos, você vai ver. Por quê? Não há ensino. Tá, queridos? Não há ensino. E, por consequência, não há apego do povo à palavra. Tá? Olha Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Olha o texto. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? Ora, Jesus como Deus, a pergunta do capeta, não é? Do Didi, não é? Do adepto de uma seita. Mas se ele é Deus, igual a Deus, igual ao Pai, como você diz, se você crê na Trindade, dizendo que os três são iguais e Jesus é igual ao Pai, ora, filho, olha aqui, ele precisaria pedir para o Pai, para de alguma forma anjos irem à disposição dele, à disposição de Jesus,
Jesus, como Deus, não deveria ele mesmo dizer: você acha que eu não tenho poder para pedir para que, legiões de anjos venham aqui para me livrar e para atuar nessa coisa? Por que que ele se coloca em relação ao Pai? Aí não há uma subordinação, não está dizendo que Jesus é menor e que ele depende do Pai. Está vendo? Se você não entender um assunto como esse, como que você sai dessa enrascada? Da forma que estamos explicando aqui. Ok, queridos? Mais uma vez aqui, Jesus, primeiro, quer mostrar uma necessidade de que ele foi enviado pelo Pai, que ele é do Pai, que ele está em sintonia com o Pai, e aqui também manifesta não uma subordinação, mas uma autolimitação em questão de sua humilhação ou de sua natureza humana, que é a ênfase aqui. Tá bom, queridos? Tá? Então, esse texto também reflete isso. Tudo isso para a gente voltar lá no nosso texto original. Vamos lá. O texto que nós lemos na abertura, Hebreus. Texto que o Jardel leu na abertura. Hebreus 5. Para começar. Vou ler aqui na minha versão aqui, tá? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Se referindo aqui, então, salvar da morte, é lógico, pela ressurreição. Não tirar ele da morte, mas através da ressurreição. Mas olha só aqui. Jesus, tá, queridos? Se colocando nessa condição, tá? Exatamente para mostrar esse estado de esvaziamento. Se isso não ocorresse, irmãos, não existia esvaziamento. Entende, queridos? É apenas uma ilusão. Tá? Se não há perda, prejuízo, se não há esse tipo de coisa, não é um esvaziamento declarado, seria uma grande farsa. Tá, meus amados? Agora eu quero voltar um pouquinho ainda no texto, que é o verso 4. Versos 4 e 5. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha só a expressão. Olha só. Como homem, até na condição para exercer a posição de sacerdote, Jesus não tomou essa glória dizendo: eu me faço sacerdote. Ele se coloca nas mesmas condições, inclusive de Arão, o exemplo do sacerdote do Antigo Testamento, para dizer: quem me colocou nesta posição foi Deus. Ou seja, ele se esvazia da possibilidade do poder que ele tem como Deus de se autopromover sacerdote. Porque como Deus, na sua natureza divina, ele poderia, a sua natureza humana, não é?
está efetivamente sendo coroada ou colocada como sacerdote. Mas isso ele também não fez. E olha a expressão. Mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje te gerei. Então, observe, de novo, ele se colocando numa condição de limitação, de autolimitação, assumindo com clareza uma ênfase, de natureza humana, como no conceito de humilhação, ok? E destacando o próprio Pai, para que efetivamente as coisas ficassem bem claras, de que a sua humilhação é real. E o que é humilhação aí, pastor? É aquilo que ele poderia fazer por ele mesmo e não fez, e declara que dependia de Deus. Tá, queridos? Bem, essas coisas, irmãos, que nós devemos, assim, ter cuidado, porque ainda que alguém diga, mas isso a minha fé está além disso. A tua fé está além disso, sabe por quê, meu irmão? Porque, primeiro, às vezes a gente, como crente, acha que a fé é cega, ou que a fé é burra. Mas a fé tem que ter razões, como diz Pedro. E nós devemos buscar a razão da nossa fé. Até porque você pode se deparar em situação como essa. Como a maioria de nós, irmão. A gente vai conversar com um parente, com um parente, a gente se perde. Somos o povo da Bíblia, andando com a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá. Mas não conhecemos a palavra. Então a palavra traz esses espinhos. Então, para você entender, eu vou repetir. A igreja dos primeiros séculos precisou de concílios para julgar e para ratificar a definição sobre esse assunto. Porque apareciam mestres, cada hora apresentando uma composição e um modelo de Jesus, diferente. Como nós vimos, inclusive, hoje. Eu vou repetir. Às vezes é ofensivo para alguém isso, mas eu não canso de falar. Maioria de igreja evangélica sem Bíblia, cantando Voz da Verdade. O grupo Voz da Verdade. As festas das igrejas vão buscar os hinos do Voz da Verdade. Que não crê na Trindade. São modalistas, são unicistas. Não é a mesma doutrina nossa. Ou seja, quando eles cantam, o Jesus que eles adoram não é o nosso, é o outro. Mas a canção é bonita, a canção arrupia, a canção faz a gente chorar, faz. E eu reconheço que sim. E sou tentado a ouvir. Mas ultimamente eu ando até repreendendo. Bem, queridos, nós somos chamados para viver de convicção, irmão? Para com essa vidinha de crente, desculpa, irmão. Sem disposição para ler a palavra, para aprender, para vir para o ensino. Você precisa superar essa negligência com a própria palavra. Valorizar o material, inclusive, que a gente tem na mão, querido. Olha quanto recurso que a gente tem na mão hoje. Então, essa ênfase. Agora, eu quero voltar naquele texto de Marcos 10.
Mas tu fica tranquilo, tá? Que esse assunto ainda vai falar mais, tá? Fica tranquilo. Nós temos ainda, né? A lição 2, a lição 3, né? Tudo humanidade. Fica tranquilo. Quem sabe no final do ano a gente faz até uma prova para vocês. Valendo aí uns brindes aí legais. Para ver se nos despertamos. Realmente. Mateus 10, 46, 51. Marcos, obrigado, querido. Marcos 10, 46, 51. Você viu no meio de tudo lá o Nicodemos usando uma expressão, né? No caso da mulher do fluxo de sangue, bem parecida, né? Com Thomas Soderbergh, que eu citei aqui na quarta-feira. O bom é que depois ele, né, dá uma corrigida, né? É que nem a lição de sexta-feira, né? Vai, não vai, vem, não vem, depois, né, chega até uma conclusão, mas certa, mas cita umas coisas que se você não toma cuidado em ouvir tudo, é perigoso. Mas olha só, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. E ele então o chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: O cego sou eu, né? Tu não és cego. Mestre, eu quero é ver. Não é? Tu não está vendo que o que eu quero é ver? Bem, esse texto aqui que nós destacamos bem. Mas olha só o contexto. Olha o contexto desse texto. Você já ouviu pregando esse texto aqui? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a expressão do cego. Como que Jesus era chamado geralmente? Jesus de Nazaré. E por que o cego usa essa expressão? Então, o próprio cego físico, não é? Não era um cego, tá? Espiritual. Porque ele chama Jesus por uma terminologia messiânica, colocando Jesus como ungido e rei. Tá? Ungido e rei. Porque filho de Davi. E a Bíblia fala que, não é? O Messias, ele viria a partir, não é? Dessa genealogia e dessa ligação direto com o trono para ser rei. Ok? E como que esse homem faz esse tipo de declaração? Ao afirmar isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está declaradamente dizendo que cria que Jesus era o Messias. E como Messias, Jesus era quem? O Filho de Deus. Bem, aí no mesmo tempo, Jesus se colocando numa condição de pedagogia
e até assumindo a sua posição humana de maneira clara, ele faz a pergunta: o que você quer que eu faça? Tá? Bem, queridos, se Jesus não sabe todas as coisas, ou não sabia determinadas coisas, tá? Como muitos dizem que ele abriu mão, inclusive se esvaziou dos seus atributos como Deus. Ora, ele deixou de utilizá-los. Por quê, irmãos? Porque se ele reduz atributos de divino ele não está sendo. Então, como a gente pode afirmar que ele é, se ele não é? Então, o Senhor Jesus aqui, ele renuncia, ele abre mão, tá? E se coloca nessa condição. Mas no texto aqui, a melhor colocação é que, inclusive, ele quer que o próprio servo manifeste isso, tá? O qual realmente era o desejo. E pelo pedido do servo, irmãos, esse servo não clama aqui por salvação, porque me parece que essa questão de salvação aqui para o servo é totalmente certa, até pela maneira pela qual ele se dirige a Jesus, reconhecendo como filho de Davi. Tá, queridos? Então, essa situação aqui, vamos agora mostrar que em outras situações, Jesus manifesta naturezas, mesmo na terra, que é própria da divindade. Nós não temos texto apenas que ele se limita, mas tem texto que ele assume essa condição, para você ver que existiam as duas. Vamos lá, Mateus 9. Mateus 9, 1 a 8. Olha lá. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Olha só, por quê? Quem pode perdoar pecados? Deus. E como que ele diz: tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados? Olha só. Conhecendo Jesus seus pensamentos, opa! Quem conhece o pensamento do outro? Lá não sabia o que o cego queria, a ponto de perguntar: o que tu queres? E aqui nesse texto, por isso, irmãos, eu repito, quando a seita vem para você te abordar, ela vem com um versículo preparado para te pegar. E aí, querido, se às vezes você ficar no texto apenas que ele te apresenta, dançou, neném. Mas eu tenho que usar a Bíblia toda. Tá? Olha lá. O que é mais fácil dizer? Ele está falando o quê?
Como Deus, é lógico. O que é mais fácil para Deus dizer? É lógico que aqui está intrínseco isso, né? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Olha lá. Olha lá. Tá? Mas uma outra hora, ele disse para pedir anjos, agradecendo a Deus por um milagre, ao Pai por um milagre. Mas aqui ele não diz. Tá? Pai, perdoa o pecado dele e faz ele levantar dessa cama. Não, ele diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, olha só a aplicação aqui, irmãos. Qual é a aplicação aqui? A aplicação aqui que Jesus, como homem, tá? Ele também tinha natureza divina e poderia sim manifestá-la em situações cuja pedagogia tem um objetivo maior, tá? E quando ele se expunha um pouco mais, porque Jesus foi condenado por 2 pecados, vocês sabem, não é? Acusado por 2 pecados. O de blasfêmia, por se dizer Deus. Então os religiosos apresentaram acusação a Jesus nesse sentido. Tá? Então qual a acusação dos religiosos, dos judeus sobre Jesus? O de blasfêmia. E o que está escrito? Que se alguém se arrogava a Deus, isso era blasfêmia e isso dava morte, não é? E a pessoa era levada à morte. Segundo pecado, pecado político. Então, um pecado religioso, o de blasfêmia, acusado pelos judeus, e outro político. Acusado por quem? Pelos romanos. Por quê? César era o único rei. E Jesus estava sendo aclamado como rei. Por isso que a pergunta é, tu é o rei dos judeus? Tá? E não poderia ter outro. Então Jesus também é acusado deste pecado, deste crime. E por isso é conduzido, não é, a situação de acusação e morte. Tá? Então aqui nesse particular, tá? Jesus está dizendo, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados. E olha a ênfase dele, tá? O Filho do Homem. Tá, meus amados? Então Jesus aqui assume esta condição, como assume em alguns momentos, para mostrar também a sua natureza divina, tá? E como ela, de alguma forma, também poderia ser usada, mesmo na sua humilhação, na sua humanidade, para reforçar algumas situações envolvendo até o fim pela qual o Senhor iria, tá, queridos? Então, essa é a realidade que nós temos que entender. Bem, Lucas 6. Do 6 ao 11.
No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Opa! E disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. Ele levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Certo? Fazer contra Jesus. Todas as vezes que Jesus manifesta, tá, alguma coisa que envolvia, tá, a natureza divina, era proposital para o fim que estava proposto, tá? Que era aqueles homens de alguma forma o condená-lo, tá? O acusá-lo de blasfêmia. Mas olha aqui o que Jesus faz, tá? O que o texto mostra, efetivamente, que é o que a gente quer mostrar, tá? O verso 8, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, tá? Então observe, queridos, num texto, o que queres que eu te faça? Uma ênfase clara, uma evidência clara da humilhação. Em outros textos, mesmo na natureza humana, Jesus identificando o pensamento das pessoas que só Deus poderia fazê-lo. Tá, queridos? Para propósitos específicos. Então, às vezes eu pegar um texto dos evangelhos isolado, eu posso identificar isso. Subordinação cega ao Pai, não é? Uma vontade, não é? Totalmente diferente da vontade do Pai. Posso encontrar situações em que ele mostra a limitação de perguntar a alguém que queres que eu te faça, mas no outro texto deixando claro a sua própria divindade, apesar aqui de viver ainda o estado de humilhação, o estado de homem sem ainda estar glorificado, ele apresentar conhecimento sobre algo que só Deus poderia ter. Tá, queridos? Então, o texto não diz, tá, irmãos, que alguém pode abordar isso para você. Né? O sectário, o adepto da seita, ele pode dizer para você: mas Jesus pode revelar. Né? O que Deus pode revelar o que a pessoa está no coração da pessoa para você. Ou não pode, você não acredita que Deus pode fazer isso. Então, poderia revelar para Jesus ali. Mas o texto não diz isso. O texto não diz que Jesus pediu ou que o Pai revelou alguma coisa para ele. O texto diz claramente que Jesus sabia, tá? O que eles estavam pensando. Tá? Esta é a ênfase. Tá bom, queridos? Bem, nós vamos então passar para a glorificação, que na quarta-feira a gente conclui isso, porque a própria lição ela é bem mais enxuta em relação a isso. Eu até entendo por isso, eu entendo a razão, até porque a exaltação de Jesus, que é a lição na página 13, o Cristo exaltado. Essa acusação de Jesus dá onde a você? Dá o quê? Essa acusação de Jesus, por isso o ridículo, dá onde a você? Dá? Dá sim. Dá sim. Você não pode esquecer, Miralcia, que você está no Império Romano. Jesus aqui, tá? O Império Romano é o que ressurge na grande tribulação e que vai eleger
tanto a besta do mar como a besta da terra, tanto o governo mundial como o governo religioso. E lá na época, César é uma tipologia disso já. É um tipo do anticristo. E a religião judaica, nesse sentido, também é uma tipologia do falso profeta. Tá? Tanto que as melhores interpretações de anticristo e de falso profeta é que o anticristo vem de Roma ou da Europa, tá? Um sistema de um grupo de nações europeias, talvez no mercado comum europeu, e que a besta da terra, a própria palavra terra, representando o judeu, tá? Representando Israel. Então, alguma ligação de um líder religioso, tá? Vindo do judaísmo, de alguma origem judaica. Ou talvez não de declarada confissão de fé, o que a gente chama de Israel espiritual, mas talvez de sangue. Então, digamos assim, um judeu que eventualmente está lá entre os cardeais, tá? E que pode ser no futuro o tal anticristo, tá? Alguma ligação com o judaísmo. Então faz ponte, sim, e é totalmente representação disso. Tem um bom livro, eu acho que é do Hunt, Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Esse livro é muito bom e ele fala sobre esse assunto, bem em detalhes. Eu coloco lá para você lá no zap, lá depois, é da chamada da meia-noite. Então, queridos, vamos lá, o Cristo exaltado, só uma pinceladinha, tá, irmãos? Na quarta eu falo sobre isso. E termino essa primeira aula, tá, queridos? O terceiro estado de Jesus Cristo é a exaltação, também chamado de glorificação. Refere-se ao estado celestial de exaltação e glória. Tá? Então, Mateus 19, 28. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, veja, aqui a exaltação, nesse versículo, mostra, não é? Que aquele Jesus que estava ainda vivendo um estado de humilhação e que ia sentar na cadeira, tá? Para ser julgado como homem, não é? Nesse seu estado de humilhação, o mesmo Jesus, ou os mesmos discípulos que o seguiam, e o próprio Jesus disse que eles iam ser levados diante do sinédrio, diante de julgamentos, não é? E que enfrentariam inclusive a morte por amor a Cristo. Jesus então está dizendo que, tá? Esse seu estado de humilhação, ok? Ele ia ser passado por um processo de exaltação. E quando todas as coisas fossem para serem regeneradas, não é? Ou resgatadas, recuperadas, que ele já está falando lá do julgamento, não é? Do trono branco, no final do milênio. Então ele diz: o Filho do Homem, tá? Tomará a autoridade de, estando sobre o trono glorioso, tá? Julgar as tribos de Israel e julgar até as nações, tá? Então aqui ele usa o contraponto desse Jesus que ia passar a humilhação de ser acusado, julgado e condenado,
de que ele ia ser exaltado para estar sentado sobre a cadeira acima de todos os juízes e julgar, ok, queridos, não só as tribos de Israel, mas também todas as nações. Tá? Então, há esta condição de exaltação. Por isso, quando você pega Apocalipse, irmãos, é interessante que toda a linguagem do Apocalipse, ela é voltada para Cristo. Ela destaca muito o Cordeiro. Tá? E você vai ver que o próprio Apocalipse, e aí está um dos problemas que as seitas caem, nessa coisa do unicismo, tá? Valorizando demais Jesus em prejuízo de outras pessoas, né? Como a própria palavra diz, modalista, uma mesma pessoa apresentando-se de modo diferente, não é? Uma hora como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo, mas a mesma pessoa. Esse é o erro deles. Mas o que você vai ver no Apocalipse, tudo se convergendo para dar glória ao nome do Senhor Jesus. E aí que você precisa entender o quanto a Bíblia é trabalhada exatamente para conduzir você a esta compreensão de que aquele que se esvaziou, se humilhou na condição de homem, na morte de homem, não é? Ele então é exaltado de uma maneira toda especial, de maneira que você, inclusive no Apocalipse, você vai ver o Espírito Santo, não é? Sendo muito um servo, no trabalho de servo, o trabalho que Jesus fez aqui, não é? No seu ministério terreno. O Espírito Santo, muito como um servo, realizando algumas coisas, mas o Jesus, entendeu? Recebendo glória. Exatamente para ficar claro aos irmãos esta condição de glorificação dele, de glória e exaltação que é dada ao nome do Senhor. Tá, queridos? Bem, isso é um exemplo. A gente nunca pode esquecer que isso é exemplo para nós. Qual o exemplo? Já falamos aqui, vou reiterar para a gente encerrar. Nós temos que seguir Jesus. Então, o texto de Pedro vai dizer que é Pedro, né, que diz que nós devemos então nos humilhar, não é? Diante de Deus, para que no tempo certo nós sejamos o quê? Exaltados. Essa é a mesma ideia aqui, do mesmo exemplo, de quando nós eventualmente aceitamos, mesmo estando certos, uma condição de humildade para não criar um conflito com alguém, um problema com alguém, para a gente não parecer que somos arrogantes ou exaltados. Nos encolhemos até em algumas situações, na expectativa de quê? De viver as mesmas coisas que Jesus viveu. De que assim como ele, em alguma situação, foi humilhado, ok? Foi exaltado. E nós também, seguindo seus passos, iremos na mesma direção. E por que isso vale em todos os aspectos? Porque o próprio exemplo do corpo que o Nicodemos fala, eu citei para os irmãos aqui, é o da onipresença. Quando Jesus estava no terreno aqui, não é? Se ele estava na Galileia, estava na Galileia, tá? Não estava em outro lugar. Então, o que nós precisamos entender aqui é que até o corpo nosso será semelhante ao corpo de Jesus Cristo, como diz 1 Coríntios 15. Não é? Tá bom, queridos? Esta ênfase que nós temos que dar. Que trabalha o quê? Este corpo que se deteriora, este corpo que sofre, este corpo que tem dor, este corpo com prejuízo, este corpo também terá uma nova forma. Incorruptível e imortal. Ok? Exatamente para mostrar que até o nosso corpo físico terá
não é? Essas qualidades de exaltação. Se a gente não for humilhado, nós seremos glorificados e exaltados. Não é, vamos dizer assim, uma condição, né? Mas é uma evidência, né? É uma evidência. É uma evidência. Eu não posso, que às vezes os irmãos, né? Podem interpretar assim, eu entendo a tua colocação, porque alguém pode interpretar assim, de que é próprio do crente sair por aí querendo que todo mundo humilhe. Tá, querido? Você tem que ser humilde. Agora, ficar buscando humilhação não é com a gente. Porque aí o que é? O que é aí? É ascetismo. Tá, queridos? É autoflagelação para se obter alguma coisa. Agora, a vida com Deus é inerente que nós sejamos humildes, como o próprio Jesus foi. Mas ele não debateu? Ele não chamou de raça de víbora? Chamou. Ele não entrou no templo lá e desceu o chicote? Essa humilhação não tem nada a ver com exercício. A humilhação é abrir mão da minha vontade e simplesmente adorar. Perfeito. Para nós, um coração contrito e quebrantado. É o que Deus faz. Eu não me humilho a mim mesmo. Assim como não me exalto também. Sim, também não posso viver essa coisa de que, não é? Sair por aí dizendo, pisa em mim que eu posso. Quem me chamou? Mas eu fiz. Então, como o senhor está falando aí, de trabalhar a humildade de Jesus, que não é fácil mesmo, e quando o senhor passou esse áudio de Nicodemo, essas coisas deixam eu mesmo olhar. Por quê? Porque, como o senhor trouxe de Thomas Soderberg, ele falando de Marcos 10:51, que Jesus não sabia, Nicodemo vai falar a mesma coisa. Que Jesus, como homem, também não sabia das coisas. Ele falou no áudio, mas dizendo que ele nunca deixou de ser Deus. Ele trabalhando naquele modo, mas aquele modo de Deus é abrir mão de atributos, a gente vê que não, porque Jesus, como homem, escolheu aí que ele sabia ler pensamentos. Ele, como homem, não deixou de ser para saber. Quando ele trabalhou a questão de Mateus 24, ele disse, aqui Jesus falou a verdade. Como ele falou da mulher do profeta, Jesus falou a verdade, que ele não sabia. Porque eu vejo ali como uma pedagógica de Jesus ensinar para a multidão. Como ele falou, alguém me tocou, porque de mim está a virtude. Então, eu acredito que é uma pedagógica de Jesus ensinar, porque Jesus, como um homem, a gente vê ele fazendo milagre, ele lê o pensamento. Quando ele fala da onipresença de Nicodemo, perdoando, porque isso é tão complexo que ele falará que ele, como um homem, não sabia. Mas como Deus, ele sabe todas as coisas. O Senhor falou que as duas naturezas comunicavam, o que uma sabe, a outra sabe também. Então, isso é tão complexo por quê? Porque vai cair uma dizer que Nicodemo, como o Nicodemo falou que Jesus também, como homem, sabia de algumas coisas. Que ele falou no livro, como Soderberg. O Nicodemo entendeu alguma coisa, mas deixou a mesma coisa. Porque se Jesus não sabia, então ele deixou de ser Deus. É igual a pergunta do camarada. Quem morreu na cruz foi Jesus homem ou Jesus Deus? Jesus homem. E eu falei, então ele deixou de ser Deus, ele por aquele momento deixou de ser Deus. Foi esse Nicodemo que não deixou de ser Deus. Agora, quando se fala da onipresença, é óbvio, quando fala do esvaziamento, eu entendo que ele deixou a glória e ele se materializou, porque não era material, ele era espiritual. Porque se a gente for tratar o esvaziamento como abrir mão de atributos, por algum momento ele abre mão de ser Deus. E a gente vê Jesus nas duas naturezas, trabalhando, lendo pensamento como Deus, e no corpo físico, e dizendo por hora que só o Pai sabe. E como casa essas duas coisas? É como ele falou mistério. Mas dizer que Jesus por hora sabia e por hora não sabia, Volta no início, ele abriu mão. Sim. Abriu mão então, e por que, como ele andou de Lucas 6:11, ele abriu mão porque ele está lendo pensamentos, ele abriu mão.
Ah, então ele abriu mão a hora que ele quis, a hora que ele não quer, ele larga a mão. Ele abriu mão. Ele abriu mão, mas não deixa de ser onisciente. Lógico, Ele teve lógico. um onipresente porque ele materializou Lógico. o corpo, mas a sua onisciência sempre teve. Aí seria que ele ia mentir, então, que sabia, não sabia nada. Então, é por isso que é texto que é complexo e não dá para se explicar. É um mistério. Por Não dá para se isso, explicar. por isso, querido, que algumas manifestações têm propósitos específicos, né? E os propósitos específicos maiores, que infelizmente as pessoas não veem, é o de ensinar. Inclusive o de atender às reivindicações do Antigo Testamento a respeito da sua pessoa. E que ele, inclusive, trabalha uma pedagogia dirigida para mostrar que é resposta às reivindicações do Antigo Testamento, às promessas, e etc, etc. Então, a gente precisa entender tudo isso. Agora, como o próprio Nicodemos falou, tá, irmãos? Vou repetir de novo. E, como eu disse aqui, alguma coisa que ele tropeçou, não é? Mas o que a gente precisa entender é a complexidade disso, tá? A dificuldade de tudo isso e evitarmos, não é? Discutir o indiscutível, tá? Importante é a gente entender a complexidade, observar princípios e não entrar nessa de discutir o indiscutível. E é isso que eu não quero. Senão a gente fica aqui, não é? A perder de vista. Vamos orar? Pega o pouco. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua